Olá, bem-vindos novamente ao podcast da Câmara Portuguesa de São Paulo. Estou muito feliz de ter a sua audiência aqui hoje novamente e lembrá-los que se vocês ainda não seguem a gente no YouTube, não se esqueçam de entrar no YouTube, se inscrever no nosso canal para ter sempre aí a novidade de um novo capítulo aí do nosso podcast. Não se esqueçam de se inscrever no nosso YouTube. E hoje é um dia bem legal, porque a gente está com um grande parceiro da Câmara Portuguesa de São Paulo, que é o Francisco Costa, que está sempre a apoiar a gente em várias ações e eventos, fazemos muita coisa em conjunto, mas eu queria que o Francisco explicasse um pouquinho qual que é o papel dele na ICEP, né, que é a instituição que a gente recebe aqui hoje, e por que a gente é tão parceiro assim. Bom, obrigado pelo convite, obrigado à Câmara também sempre pela parceria. Eu começo por identificar a ICEP aqui no mercado brasileiro, para simplificar, como agência homóloga da Apex, porque nós, do acrónimo ICEP, Agência de Investimento e Comércio Externo de Portugal, somos uma agência governamental, hoje em dia adscrita ao Ministério da Economia, que basicamente, e acho que é por isso que temos esta proximidade com a Câmara, acabamos concorrendo um pouquinho nos mesmos objetivos de internacionalização da economia portuguesa. Obviamente que a nossa ação é um pouco mais abrangente em termos de escopo e países, mas especificamente aqui no Brasil temos dois grandes vetores. Um relacionado com exportação, com o apoio às empresas portuguesas que querem exportar os seus bens e serviços, fazer negócio no mercado brasileiro, e sentido inverso, captação de investimento. Hoje em dia estas são as duas grandes matrizes do nosso trabalho e que ocupam a maior parte do tempo, onde nós temos maiores demandas, mas que no fim do dia ambas procuram gerar novas oportunidades para as empresas portuguesas, promover a internacionalização da economia portuguesa e, sobretudo, também continuar a posicionar Portugal enquanto um destino de investimento atrativo, particularmente aqui para o tecido empresarial brasileiro. Então, para quem ainda tem dúvida, né, a ICEP é a agência do governo. E a Câmara Portuguesa de São Paulo, né, que está à frente desse podcast, a gente tem uma entidade, né, uma associação com vários associados e a maioria dos nossos negócios são feitos entre os associados. E a gente tem empresas que já até passaram aqui no podcast que são responsáveis por internacionalização de negócios, né? A gente tem consultorias, parceiros que podem ajudar na internacionalização. Mas a ICEP, ela tem vários projetos que traz do governo para ajudar profissionais e empresas a levarem seus negócios para Portugal. E eu queria saber do Francisco, qual que é o tamanho de uma empresa que a ICEP hoje trabalha, qual que é o tipo de negócio que a ICEP tem oportunidades para levar para Portugal? Bom, o que você mencionou, sem dúvida nenhuma, que descreve perfeitamente a relação entre a ICEP e as câmaras de comércio, seja aqui no Brasil, seja com outras que integram a rede mundial, não é? A famosa frase de que é muito mais o que nos une do que nos separa, no sentido de tentarmos promover aqui, obviamente, a dinamização de negócio entre as diferentes comunidades empresariais portuguesas espalhadas pelo mundo. Nós, a ICEP, depois temos talvez um escopo maior em virtude também deste cunho governamental e institucional que nós temos. Por outro lado, também decorrente disso, algumas limitações de representação da empresa, de conclusão de negócio, não é? Porque nós não fazemos o negócio, damos sim todas as informações e ferramentas para que os tomadores de decisão consigam ter ao seu alcance os elementos necessários para fechar esse negócio. Respondendo à sua pergunta, Karen, nós temos, obviamente, algumas balizas em termos de valores, de montantes, do que é o volume de negócios da empresa e também alguns setores onde nós atuamos mais. Porque, por exemplo, em termos de investimento, nós queremos sempre garantir que o investimento que estamos levando para Portugal é um investimento que tem impacto muito positivo no aumento da geração de renda, de geração de emprego e, obviamente, se possível, de cariz industrial e com um viés para reexportar, ou seja, que a empresa se vai instalar em Portugal para, se possível, produzir, ter um valor acrescentado na sua linha de produção no nosso país, com impacto, como eu referia, tanto de receita quanto de emprego, para depois, a partir daí, exportar. Naturalmente que, com todas essas balizas e limitações de valor, eu diria que tendencialmente nem todas as empresas entram dentro do escopo de atuação da ICEP.
Porém, também de maneira muito tranquila, aqui particularmente no Brasil, se nós só fôssemos atender essas empresas, eu fechava amanhã o escritório e ia embora para Portugal, não é? Nós temos aqui uma demanda tanto de pessoa física quanto de pessoa jurídica abaixo desse limiar, mas que nós conseguimos e continuamos fazendo o atendimento. Entendendo qual é o business plan da empresa, qual é o objetivo. Eu aqui até comentava que tinha escutado o podcast do Benício, que ele faz uma diferença muito grande, que para nós também é fundamental, intrínseca, entre internacionalizar, exportar e investir, porque temos vários perfis de empresas brasileiras que encaixam nestes três pilares e, portanto, é uma análise que nós fazemos muitas vezes caso a caso, entendendo se efetivamente aquele projeto, num primeiro momento, tem condições para se estabelecer em Portugal, vai ter fit com o nosso mercado, pode ser num valor, numa primeira fase, abaixo daquele limiar que nós tendencialmente trabalhamos, mas com potencial de escala e de impacto muito grande. Então, nós não descuramos nem pela origem do capital, nem pela dimensão, naturalmente e reforçando, havendo aqui tendencialmente alguns projetos que até pelas próprias linhas de incentivo existentes, às vezes podem encaixar ou não na nossa atuação, mas grosso modo, hoje em dia nós estamos bastante abertos a receber e ouvir propostas de empresas brasileiras interessadas em investir em Portugal. Eu tenho certeza que quem está escutando a gente já tem interesse em falar de incentivos, a gente já vai falar disso, mas contextualizando um pouquinho, o Benício foi o nosso primeiro episódio do nosso podcast, do Atlantic Hub, e é por isso que eu sempre digo que a ICEP e a Câmara, a gente trabalha muito em parceria, porque o próprio Francisco identifica projetos que talvez não fariam sentido para a ICEP e ele passa para a Câmara tentar ajudar nessa internacionalização através dos nossos parceiros, um exemplo é a Atlantic Hub, e o contrário também, quando a gente vê quando é uma coisa que está ligada com algum incentivo, alguma rúbrica grande dentro de planos governamentais, a gente liga para o Francisco e fala, Francisco, essa pessoa que chegou em contato com a gente seria a pessoa certa a falar. Então é por isso que existe essa parceria entre a gente, né? E dito isso, eu sei que o Benício já explorou um pouquinho no primeiro podcast, mas eu queria que você falasse brevemente do porquê a gente deveria levar negócios para Portugal. Porque quando a gente pensa no Brasil, a gente pensa no tamanho e quão escalável são os negócios. E quando a gente olha para Portugal, a gente tem aí 11 milhões de habitantes, né? Não estão pensando em escala. O que a gente está pensando dentro de Portugal? Nós estamos pensando, e isto é uma opinião particular, não consigo despir-me das minhas funções aqui de diretor da ICEP, mas às vezes de conversas com colegas aqui na Faria Lima, enfim, os grandes polos aqui do Centro Económico e Financeiro de São Paulo. Alguns dos principais fatores que nós acreditamos que posicionam Portugal junto do investidor brasileiro, às vezes à primeira vista não são aqueles que se calhar fazem tanta diferença noutros mercados. Por isso é que quando nós fazemos os nossos pitches de apresentação e temos apresentações bem standard sobre o porquê Portugal, as nossas vantagens competitivas, quais são as questões até dos incentivos, que aqui no Brasil são muito conhecidos, muito procurados, às vezes há pequenos fatores que para a operação da empresa brasileira fazem todo o sentido, mas que nós, no primeiro momento, debate pronto, achamos que, ok, são relevantes, mas não acreditamos tanto nisso, com um peso tão grande. 3 fatores que eu acho que são interessantes nós aqui mencionarmos. O primeiro, obviamente, localização estratégica. Ok, Portugal como porta de entrada na Europa. Isso é um chavão já muito batido, que muita gente conhece. Aqui para o mercado brasileiro, eu vejo também numa ótica que me referem hoje em dia de abordagem das empresas brasileiras a mercados no Oriente Médio, que Portugal pode servir claramente como um ponto meio de campo, de certa forma, para continuar a gerir a operação aqui no Brasil, continuar a gerir a operação do lado de lá e, portanto, através de Portugal, mais do que uma porta de entrada na Europa, é um ponto central de gestão de toda a operação global. O segundo aspecto, segurança. Querendo ou não, aqui falamos tanto de pessoa física ou segurança física, mas segurança jurídica. Portugal, independentemente de alguma alternância no poder, dos sucessivos atos eleitorais que temos visto nos últimos anos, em termos de legislação, de quadro regulatório, é um país bastante estável há muito tempo. Todos nós sabemos que investidor, empresário, ele quer, sobretudo, previsibilidade, quer estabilidade, e isso ele encontra em Portugal. O que é difícil no Brasil. No Brasil é um quadro um pouquinho, às vezes, mais volátil que em Portugal, e é por isso que eu acho que é um segundo aspecto muito valorizado. E um terceiro, eu acho que está intrinsecamente ligado com algo que você abordou na sua conversa com o Benício, que nós sentimos muito.
Nós, desde 2023, temos uma abordagem muito proativa de tocar à porta das grandes empresas brasileiras nos setores estratégicos e onde nós acreditamos que faz sentido elas se instalarem em Portugal para simplesmente plantar ali a semente. Olha, faz sentido, vocês estão num plano de expansão, ir para Portugal. E no primeiro momento a resposta é, caramba, eu não penso em internacionalizar. Não está no DNA da empresa brasileira se internacionalizar, porque, como você referiu, ela quer dar certo em São Paulo, quer dar certo em São Paulo, quer dar no Sul, no Sudeste, se possível, Centro-Oeste, enfim, ter aqui uma base de 200 milhões. Mas se nesse caminho aparecer a possibilidade de se internacionalizar, eu acho mesmo que hoje em dia Portugal faz todo o sentido para a empresa brasileira, até pela própria questão da dimensão. Pode ser mercado de teste, pode ser mercado para validar, pode ser o mercado de um primeiro hub de pequena dimensão, num viés mais tecnológico, talvez, que possa fazer sentido. E então, onde para muitos a questão de escala pode ser vista como um aspecto não tão positivo ou não tão atrativo, eu acredito que, ainda assim, hoje é uma vantagem competitiva que Portugal tem por um risco associado menor, por condições mais favoráveis e que garantem que não há tanta imprevisibilidade associada ao investimento. Então, independentemente dos outros ótimos fatores que nós conhecemos, da qualidade de vida, da boa comida que nós temos, da infraestrutura, eu acho que estes três aspectos são os mais valorizados hoje em dia pelo empresário brasileiro e que nos levam a dizer que sim, Portugal ainda faz sentido para investir junto desta comunidade empresarial brasileira. E eu acho esse ponto que o Francisco comenta é essencial, porque a gente esquece que o Brasil são vários países, são várias culturas. Não necessariamente ir para o Rio Grande do Sul, ou para o Pernambuco, ou para a Amazônia, é simples, né? Porque também tem barreiras culturais, tem barreiras também de fazer negócios com pessoas locais, que são barreiras que você vai encontrar em Portugal também, né? Então eu sinto muito isso e eu acho também que tem uma questão que muita gente esquece, é a questão cultural do brasileiro valorizar o que vem de fora. Então, às vezes, você tem uma empresa em São Paulo, tem um escritório em Portugal, quando você bate no Rio de Janeiro e fala que você já está em Portugal, a pessoa já te olha de forma diferente, que fala, poxa, se essa pessoa levou um negócio para fora do país, é porque o negócio é muito bom. Então, eu vejo grandes marcas brasileiras que só começaram a ser valorizadas dentro do Brasil quando apareceram em Portugal, em Paris, na Inglaterra, né? Eu vejo, principalmente no mundo fashion, no mundo de roupas, né? Quando aparece numa grande avenida na Inglaterra ou em Paris, todo mundo lembra e fala, poxa, isso é do meu país. E eu acho que isso é uma coisa muito interessante a se pensar. Agora, pensando em empresas que a ICEP conversa e que vai tentar essa abordagem de você ter interesse ou não de internacionalizar, quais setores são os setores que vocês mais olham hoje em dia? Isso é uma pergunta muito importante e muito interessante porque está relacionada com o que hoje eu acredito que é uma imagem que Portugal projeta para o mundo que talvez ainda não seja tão conhecida aqui no Brasil. Eu me explico. E é algo que nós temos tentado trabalhar nos últimos 4 anos desde que eu cheguei aqui, mostrar o que é Portugal hoje, Portugal moderno, competitivo. Porque seja por via dos bens, e nós continuamos a ter uma balança comercial com o Brasil, onde um peso dos setores injustamente apelidados de mais tradicionais, como o agroalimentar, não é? Como alimentos e bebidas, tem um peso muito significativo, onde os principais produtos comercializados hoje são os mesmos que talvez eram há 5, 10, 15 anos, embora tenham ganho cota de mercado. Nos serviços nós também verificamos isso. Temos um peso muito grande do turismo, de viagens, de tudo o que diz respeito e gravita nesse setor. Porém, se nós formos observar o que é que hoje, quais são os setores onde Portugal recebe mais investimento estrangeiro e quais são os setores que Portugal mais exporta para o mundo, não são os mesmos que apresentam o investimento brasileiro ou que estão presentes aqui no mercado do Brasil. Então, eu acho que isso é um tema muito, muito interessante e muito pertinente, porque mostra que há muito ainda, apesar desta relação umbilical Portugal-Brasil, o lastro económico ele é muito curto. Ainda nós, em 2024 o Brasil voltou a entrar no top 10 dos países para os quais Portugal mais exporta. Sim, mas exporta pouco mais de 1,5%. O Brasil está sedimentando a sua posição no top 6, top 8 dos maiores investidores em Portugal. É certo, mas ainda temos um peso que é indesmentível de setores de pouco valor agregado ou de pessoa física, aqui especificamente do setor imobiliário. Então, respondendo à sua pergunta,
com um viés, ou colocando aqui a lupa mais sobre a relação Portugal-Brasil, eu acho que os setores onde eu vejo oportunidades, onde eu vejo um crescimento aqui de tendências de investimento em Portugal, ainda estão por explorar do lado brasileiro. E aí eu destacaria 3. Hoje em dia, indubitavelmente, o setor de defesa, que, temos uma presença interessante, uma relação próxima entre as nossas Forças Armadas, projetos como o da própria Embraer e todo o cluster de defesa, de aeronáutica, espaço e defesa, até tem uma boa relação institucional, mas em termos de negócio eu acho que pode crescer bastante, porque até um foco hoje em dia, por todas as tensões geopolíticas que nós vivemos, que já foi anunciado um investimento muito significativo da União Europeia nesse setor, portanto essa é uma área que eu vejo. Um segundo, obrigatoriamente, tudo que diz respeito à energia, tudo que diz respeito à transição climática, obrigatoriamente também pelo quadro regulatório da União Europeia e pelos programas de incentivo ao investimento que existem hoje. Essa é uma pauta que vai continuar a marcar a agenda. E depois um outro setor que eu vejo de oportunidade, seja pelo conhecimento, pelas empresas muito fortes que existem aqui no mercado brasileiro, pela necessidade que nós temos da Europa, é o setor de saúde e life sciences associado. Então, estas são 3 áreas que eu lanço aqui até para quem nos ouve, como quase brainstorm para ver o que é que está a acontecer na Europa, quais são as oportunidades que estão sendo geradas nesses 3 setores e de que forma é que nós podemos aproximar ainda mais Portugal e Brasil. Isso é muito legal, mas aí, ouvindo a sua fala, eu fiquei muito curiosa para entender os principais países que hoje investem em Portugal. Eu chutaria, sem nenhuma base, talvez Espanha, sim, Estados Unidos. Lógico, tem a proximidade da Espanha, mas o que eles estão investindo hoje dentro de Portugal que o brasileiro não está? Os principais são, efetivamente, Estados Unidos, Espanha, França, Alemanha, Reino Unido e depois vem o Brasil. Esta é uma ordem que até o top 10 de países tipicamente tem-se mantido assim, um crescimento significativo dos Estados Unidos nos últimos anos e depois, por natureza de Portugal ser integrado dentro da União Europeia, os parceiros de excelência, tanto de investimento quanto de exportação, obrigatoriamente vão ser sempre Espanha, França, Alemanha, depois um pouquinho também Itália, o Reino Unido, estando fora da União Europeia, mas estando na Europa e com laços históricos. Onde é que eles estão investindo que, por agora, as empresas brasileiras ainda não estão? O setor da energia, e energias renováveis, particularmente, todo o cluster automóvel, que há um investimento forte americano e alemão, mas também asiático, nomeadamente japonês. E depois há alguns projetos um pouquinho mais específicos, que talvez aí já comparem com outros específicos brasileiros, em áreas, como eu estava referindo, também relacionadas com a própria saúde, hospitalidade, e isso são setores que ainda não são tão explorados pelas empresas brasileiras. Mas dito isto, eu acho que também é importante nós destacarmos o que é que tem sido esse investimento brasileiro em Portugal nos últimos anos. E aí é muito interessante porque, independentemente do setor, e nós temos visto investimento brasileiro, por exemplo, no setor de plásticos e embalagens, nós temos visto no setor de cosmética, nós temos visto em automação, nós temos visto em engenharia e a indústria de aeroespacial. Independentemente do setor ou do cluster onde essas empresas se inserem, a tipologia de projeto está muito relacionada com tecnologia. Está muito relacionada com a instalação de um hub de inovação, com um centro de desenvolvimento tecnológico, com um centro de competências e serviços associados à base tecnológica. E acho que isso também é revelador de quais são as vantagens competitivas de Portugal e como é que Portugal se posiciona atrativo para projetos de base tecnológica e, ao mesmo tempo, onde é que as empresas brasileiras enxergam efetivamente que podem penetrar no mercado português e que têm muita competência e muito conhecimento para vingar, para ter sucesso. Isso é muito legal, Francisco, porque a gente às vezes tem um inconsciente coletivo de pensar, o Brasil só exporta commodity e Portugal é um país muito tradicional e muito velho. E quando a gente olha a fundo os negócios, o quão tecnológico é o nosso agronegócio, o quanto tecnologia a gente desenvolve no Brasil e o quão Portugal é um hub de inovação, né? O quanto Portugal hoje em dia investe muito em startups. E um exemplo é o próprio Web Summit, que a gente sabe que já tem muito sucesso há alguns anos e é um grande meet point do mundo de startups e traz
esse olhar e esse acolhimento para novas tecnologias, né? Então, eu acho que é muito importante, você que está ouvindo, que pensa em Portugal como ainda um país muito tradicional, vocês têm que conhecer uma nova Portugal, que está muito aberta à tecnologia, muito aberta a desenvolver negócios e a comprar também tecnologia para ser um grande teste. Então, acho que isso é importante, né? Isso é bem relevante para os nossos negócios, né? E agora uma pergunta aqui um pouquinho fora do contexto, mas uma curiosidade minha. O que o Brexit, né, a saída da Inglaterra da União Europeia, impactou nas relações com Portugal? Vocês sentiram algum impacto nisso? Sentimos, e até, por exemplo, o maior demonstrativo disso é um setor onde você tem bastante conhecimento e atua, que é o do vinho. Nós, hoje em dia, o Brasil, isto é muito interessante, até pegando nesse gancho que você mencionava, de às vezes haver esta percepção um pouquinho ainda da tradicionalidade da exportação portuguesa para o Brasil, que é uma opinião que eu acho que é super válida, porque os números sustentam isso. A grande realidade é que os números sustentam isso. Mas, hoje em dia, o Brasil é o principal mercado de exportação dos vinhos portugueses, se nós retirarmos o peso do vinho do Porto. Se nós colocarmos o vinho do Porto, nós temos o Reino Unido a aparecer aí com maior destaque. O que é que nós sentimos com o peso do Brexit? E eu, antes de estar aqui no Brasil, eu desempenhei as mesmas funções na Venezuela, portanto, a minha especialidade, obviamente, o meu conhecimento não é tão profundo, mas ainda assim o que é que nós verificamos? Uma deslocalização das empresas multinacionais que estavam a operar exclusivamente, somente no Reino Unido, que começaram também a instalar-se em Portugal. Nós observamos um crescimento sustentado do fluxo de investimento do Reino Unido em Portugal, mas, por outro lado, eu acho que isso é muito relevante ser notado, até porque Portugal e o Reino Unido, através do Tratado do Windsor, têm a parceria mais antiga do mundo. Foi algo que se foi mantendo sempre estável e, apesar do primeiro impacto inegável que houve e que foi sentido por toda a União Europeia, eu diria que de maneira quase transversal, ainda assim, entre Portugal e o Reino Unido, o impacto do Brexit, em certa medida, acabou por ser relativamente positivo, porque acabou fomentando mais negócio, acabou fomentando um pouquinho mais a presença de empresas britânicas no nosso país. Obviamente que, e hoje vivemos também numa guerra tarifária e sabe-se lá com que impactos ainda, não é? Só daqui a algum tempo é que nós podemos prever. Mas, além da decisão que foi tomada, as implicações políticas, sociais e económicas, no viés da relação Portugal-Reino Unido, nós sentimos que acabou por ter também um resultado positivo, no sentido em que, pelo menos, não houve uma afetação tão grande como nós, se calhar, como era expectável. Isso é excelente. Eu sinto dos ingleses, né? Eu frequento muito o mercado inglês, que tem um carinho muito grande por Portugal. Pela questão climática, pela segurança, por tudo que a gente já comentou aqui, eles se sentem seguros de investir em Portugal, né? Que não é visto em todos os países da União Europeia, né? Então, a gente também, estrategicamente, né, geograficamente, estamos bem mais isolados dos outros países do bloco, então ajuda muito também a confiança, né? Agora, eu sei que quem está escutando o podcast e conseguiu chegar até aqui, tem uma pergunta que não quer calar. Quais são os incentivos reais que Portugal dá para as empresas? E talvez comentar o que é o 2030, né? Explicar o que é o 2030, que tanta gente fala, mas talvez as pessoas não entendam muito bem o que é esse pacote de incentivos. Bom, o programa 2030, ele vem em linha com o anterior programa, que era o 2020, e, grosso modo, simplificando bastante, até para não estar aqui entrando em detalhe, nem aborrecendo quem nos está escutando com essas minudências mais jurídicas ou regulatórias, é um quadro de apoios, de incentivos do governo português, dentro de uma negociação que é feita com os organismos da União Europeia, para que as empresas consigam aceder a financiamentos mediante contrapartidas e garantias, ok? Que podem aceder, então, a esse tipo de incentivos para a instalação da sua empresa, para desenvolvimento de negócios, sobretudo, para se internacionalizar e para continuar a reinvestir. Eu estava fazendo esta ressalva porque, do tempo que eu estou aqui no Brasil, e a sua pergunta é bem pertinente, eu aqui permito uma pequena provocação. Eu não conheço um país que trabalhe tanto incentivos sobre outro como o Brasil trabalha incentivos em Portugal. E a venda, às vezes, da facilidade associada ao incentivo. A primeira nota de alerta que eu deixo sempre é: se o investimento
depende exclusivamente do incentivo, está morto. Porque vai abrir a empresa somente para aceder ao incentivo, não há almoço grátis, não há dinheiro grátis, há uma obrigatoriedade de apresentação de um business plan sustentado, de apresentação de garantias e depois, sim, através do contrato que às vezes pode ser firmado com a ICEP, pode ser firmado com algumas outras entidades que são responsáveis pela gestão desse programa específico ou dessa linha de financiamento em específico, há sempre aqui uma relação de prestação de contas para ter a certeza, obviamente, que depois o dinheiro que está sendo emprego nesse projeto está a ter o retorno devido, está a ser aplicado de maneira correta. Dito isto, grosso modo, os incentivos que hoje em dia existem em Portugal, eles vão estar relacionados ou vão estar dirigidos para projetos de grande volume, para projetos mais elevados e que sejam geradores de emprego, para projetos de índole industrial, para projetos onde a própria localização dos mesmos seja em áreas de baixa densidade populacional, para que aí também as condições são um pouquinho mais favoráveis, de certo modo, e incentivos à própria contratação. Isso também são incentivos que existem. Há depois algumas linhas mais relacionadas com o produto que podem estar viradas para a inovação, e aí é um fator determinante, que é o grau de inovação do serviço, do produto de tecnologia que vai ser inserida no mercado em Portugal, e ainda outros mais direcionados para a internacionalização, ou seja, a empresa que chega a Portugal, que se instala em Portugal, que desenvolve a sua atividade e a partir daí, como eu referi no início da conversa, quer se internacionalizar, quer tentar também exportar, participar em feiras, por exemplo. Então, também há algumas linhas que estão mais vocacionadas para isso. Mas, de maneira bem resumida, as 3 fases do processo são identificação do setor, identificação do que é o produto ou o serviço, depois, obviamente, a atividade em Portugal e a sua finalidade. Cumprindo todo este caminho, hoje em dia a disponibilidade financeira, ela existe e são já até vários os projetos brasileiros que têm beneficiado deste tipo de incentivos para conseguir ter sucesso lá em Portugal. E para os nossos ouvintes que estão curiosos, eu tenho todas essas informações no site da ICEP. Eu posso acessar o site e tenho todos os incentivos lá. Sim, nós temos o Portugal Global, é o nosso site, portugalglobal.pt. Nós temos uma área específica relacionada com investimento, depois com incentivos. O próprio 2030, Portugal 2030, tem um portal. Há também um banco de informações sobre o sistema de incentivos. Enfim, toda a informação é pública. A empresa pode recorrer, se preferir, a consultores, se preferir fazer de maneira individual, também pode fazer a candidatura de maneira individual, porque é um processo aberto, público, transparente e sobretudo, é um processo que visa tornar Portugal mais atrativo e mais competitivo para chamar as empresas. Porque até era algo que eu estava, como eu comentei, estava escutando no podcast da Marta Mitico, da BR Visa, você questionou o que é que tornava Portugal tão atrativo, não é? E a mesma coisa que nós nos questionamos, ou que nos questionam sobre porque é que o empresário brasileiro deve ir para Portugal e não deve ir para a Espanha, França e Itália. Obviamente que quando você está integrado num bloco como a União Europeia, que tem um quadro regulatório comum, com salvaguardadas as devidas diferenças das constituições de cada país, é altamente improvável que você consiga ter um atrativo fiscal ultra competitivo em Portugal e que esse seja impossível em Itália ou Espanha. Tem que haver alguma minúcia na estruturação deste tipo de programas para garantir alguma equidade, para garantir alguma igualdade, mas ao mesmo tempo que haja alguma competitividade sã. E eu acho que é através de programas como o 2030, da forma como essas linhas são estruturadas e através da divulgação e da publicação da informação que as pessoas podem facilmente aceder, que as empresas conseguem perceber que, ok, através deste mecanismo específico, através deste projeto e neste setor específico, faz sentido ir para Portugal. Muito bom. E, bom, a gente já está se aproximando aqui ao final do nosso episódio hoje com Francisco Costa, mas antes de terminar, eu queria saber dele um case de sucesso que, pessoalmente, você ou tem muito orgulho ou se inspirou muito nesse case, pode tanto ser algum case aqui do Brasil ou quanto na tua época da Venezuela. O que você acha assim, de um case de uma empresa que foi para Portugal que você fala, nossa,
Eu gosto de falar desse case porque é um case muito interessante. Essa é uma pergunta bem difícil, sinceramente. Mas seja de empresa portuguesa que veio para o Brasil e teve sucesso, seja brasileira que foi para Portugal e teve sucesso, eu acho que no fim do dia este mapeamento de exemplos tem uma grande função, pelo menos para mim, desmistificar a relação entre Portugal e Brasil. Nós, pelo menos falando com as empresas portuguesas, em alguns momentos ainda temos dificuldade em entender o mercado brasileiro. Ainda temos muita dificuldade em perceber porque é que nós achamos que o nosso negócio vai dar certo e não dá. E às vezes ainda vamos buscar um gancho de os grandes grupos económicos portugueses que vieram para cá na década de 80, 90, início dos anos 2000 e falharam. E, portanto, eu acho que é importante, nesse sentido, nós desmistificarmos essa ideia e verificar que, hoje em dia, grandes empresas portuguesas, que são algumas delas associadas da Câmara, são líderes de mercado nos seus segmentos aqui no Brasil, e outras empresas de menor dimensão também trilham um caminho onde a receita Brasil já é o mais importante no grupo do que a receita que elas têm em Portugal. E aí nós temos casos de startups, nós temos casos de empresas no setor de tecnologia, nós temos empresas em indústrias que às vezes não nos passam pela cabeça, mas, por exemplo, de maquinária aplicada ao setor da panificação, por exemplo, que tem aqui grande presença e grande liderança, e obviamente depois de alimentos e bebidas. Sentido inverso, e respondendo à sua pergunta, a ideia que nós temos que desmistificar é o muro Embraer, ou seja, o que é que há para lá da Embraer, porque às vezes nós até somos um pouquinho reféns desse exemplo, ok, grande investimento brasileiro em Portugal, Embraer. Depois há quem conheça a WEG, também sabe o que é que a WEG fez, há quem conheça também a Tupi, alguns outros casos, muita gente remete para franquias como a Havaianas, o próprio grupo Boticário, mas a Chili Beans, entre outros. O que é que eu acho quais são alguns casos que eu hoje em dia também destacaria muito interessantes? Um recente nós tivemos a entrada deles no mercado o ano passado e que agora até já entraram no capital de uma empresa portuguesa é a F-Câmara. A F-Câmara, por exemplo, instalou-se em Portugal e hoje em dia também está dentro do quadro acionário da BTI, por exemplo. É um exemplo muito interessante. Mas nós temos outro, eu mencionava há pouquinho o exemplo no setor de embalagens e plástico, nós temos a CIPAC, que também se instalou em Bragança, tem uma unidade de produção em Bragança, com um investimento muito interessante, muito significativo, criando postos de trabalho numa região que às vezes foge um pouquinho aqui à área metropolitana de Lisboa, Porto ou Braga, que hoje em dia são aquelas mais em voga. Então, fugindo claramente à sua pergunta e não dando uma resposta para não me comprometer, eu diria que, sentido Portugal-Brasil, há que desmistificar a ideia de que ninguém vai ter sucesso ou que todos os casos deram errado. Sentido Brasil-Portugal, é preciso ultrapassar esse muro Embraer e entender que hoje em dia há muito mais empresas, muito mais setores a ter sucesso em Portugal além desse. Muito bom, Francisco. Você não fugiu, não. Você trouxe bons exemplos aqui. Eu acho que trazer essa questão do mito é importante. Eu acho que é muito bom a pessoa que está pensando em investir em Portugal ou o contrário, sempre está bem assessorado. É por isso que existe a Câmara Portuguesa de São Paulo, por isso que existe a ICEP, por isso que a gente trabalha em conjunto. A gente não se coloca no mercado como concorrente, a gente se coloca como irmãos, como empresas parceiras, porque a gente realmente acredita que no fim do dia o importante é fazermos bons negócios e que os negócios sejam também saudáveis, que tragam emprego, que seja de forma sustentável, que é essa a ambição aqui dentro das nossas instituições. Então, eu queria já aproveitar para me despedir do Francisco, agradecer o tempo dele. Eu sei o quão a agenda do Francisco é corrida e o quão mil empresas e eventos ele tem. Ele hoje está aqui à disposição aqui para a Câmara, trazendo tanto conteúdo e tanta coisa importante. Francisco, muito obrigada. Nada, foi um prazer e super obrigado. Para nós é um gosto trabalhar com a Câmara. É uma Câmara que claramente também hoje em dia vejo como o espelho do que deve ser a relação Portugal-Brasil. Uma Câmara inovadora, até este próprio podcast, eu acho que é uma transição, um passo com uma inovação, obviamente associada à sua liderança, a primeira liderança feminina, que eu acho que é fundamental também para garantir toda essa renovação. E eu acho que é mesmo a Câmara hoje é o espelho do que deve ser a relação entre Portugal e Brasil. Uma relação jovem, uma relação que deve ser sempre renovada,
sustentada, inovadora e que tem muito passado, sim, mas manifestamente ainda muito chão, muito futuro. Com certeza. Costumamos dizer aqui na Câmara que a gente respeita as tradições, respeitamos o que a gente aprendeu com isso, sempre olhando para o futuro. Então, para quem gostou desse episódio, não esqueçam de compartilhar no Instagram, compartilhe no LinkedIn, sigam o canal no YouTube, tem vários aí, Spotify, que você pode escutar também esse episódio. Eu agradeço mais uma vez a atenção e a sua audiência e até o próximo podcast. Muito obrigada.